Hilda Hilst, Lígia Fagundes Telles, Ana Cristina César, Caio Fernando Abreu e Sérgio Santana se encontram num espetáculo fabuloso com os artistas do grupo A Tua Lona de Teatro. Com vocês, Os Marginais. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras. Olá, estamos aqui com o grupo A Tua Lona, que além do espetáculo O Vômito, também tem um espetáculo Os Marginais, que está em cartaz pela segunda temporada, inclusive, aqui na Casa Rua da Cultura. Boa noite, A Tua Lona. Hoje a Tua Lona toda junta, né, nesse bate-papo com a gente. A primeira pergunta vem no sentido de grupo. O grupo tem 2 anos, são 2 anos de grupo, né? Recém-feitos os 2 anos, não? Vai fazer ainda, agora dia 18 de maio. Certo. Qual a importância de fazer teatro em grupo, ter essa relação de grupo e ter um grupo de teatro nessa cena sergipana para vocês? Eu acho que fazer o teatro de grupo... Primeiro que a gente não faz teatro sozinho, né? A gente nunca faz teatro sozinho. Então a gente precisa contar com outras pessoas sempre, em qualquer trabalho. Mas o grupo fortalece porque, querendo ou não, nós vamos crescendo juntos, não só como atores, não só como diretores, não só quem escreve com quem escreve, mas vai crescendo junto nas dificuldades, aprendendo a fazer produção, aprendendo a ver a dificuldade, aprendendo a manter o grupo a partir das suas finanças. Então eu acho que é importantíssimo porque são aquelas mesmas pessoas amadurecendo, sempre recriando, sempre dando novas ideias, sempre tentando crescer e junto, né? Que eu acho que é o mais interessante. Eu sempre tive vontade de participar de um grupo mesmo, porque a vivência é diferente, né? Num grupo a gente começou mais ou menos todo mundo na mesma época, e mesmo que não fosse na mesma época, mas com a mesma experiência. Então a gente cresceu, a gente construiu junto. Eu sempre tive essa vontade de crescer, de conhecer em grupo, de descobrir o universo do teatro, de descobrir o teatro em Sergipe, junto com outras pessoas da mesma faixa etária, dos mesmos gostos. Porque antes de um grupo de teatro, a gente também é amigo, a gente está sempre junto na vida real, então a gente discute teatro durante o dia a dia mesmo. Eu prefiro também teatro de grupo por causa disso também, a troca é muito importante. E aí tá com aqui 4 pessoas o tempo todo trocando ideias e discutindo, até brigando, mas a gente briga muito, mas é muito proveitoso. A gente chega a gente se entende. O grupo foi acontecendo meio naturalmente, assim. Primeiro foi eu e a Euler, a gente se juntou, a gente tinha a ideia de fazer um grupo e aí as meninas foram se chegando. E além de grupo, vocês têm a Aimee também, que é lá da Estutífera Naves, enfim. A pergunta que eu faço até é como é que é essa questão também do intercâmbio, se tem sido comum no Teatro Sergipano, alguns grupos receberem visitas de outras pessoas no elenco, na direção, né? Seria interessante a gente discutir um pouco desses intercâmbios. É um momento interessante para o Teatro Sergipano, não? Isso, se a gente for ver a história, há pouco tempo, há 5 anos atrás, isso era mais difícil acontecer. Nós tínhamos um objetivo de ser um grupo de 5 e acabou ficando um grupo de 4 pessoas. Um grupo de 4? 4 pessoas, né? Ficou isso ambíguo. E não tinha condições de estar trazendo uma outra pessoa para estar fazendo o grupo, porque a gente já tem algumas ideias formadas e Os Marginais precisava de uma outra atriz, de uma terceira atriz. E aí está sendo muito bom, está trabalhando, é a segunda experiência. Primeiro foi com Júlia Cayanara, lá da Sigari, né? Então Júlia passou um tempão fazendo Os Marginais, infelizmente ela não pôde continuar, e a gente optou por Aimee, que estava lá dos primórdios, quando eu ainda estava construindo uma das cenas dos Marginais, a gente fez junto, aqui na Estutífera, e aí eu chamei, ela aceitou e foi ótimo, né? Você quer falar um pouco da experiência? Para mim foi uma surpresa, né? Eu ter me chamado para fazer, e tanto até imaginei, porque eu já tinha feito como se fosse uma sketch, né? Sobre poemas de Hilda Hilst, e que é muito importante isso, essa troca, né? De favores e também uma troca de experiência, né? Porque não só tem Estutífera Naves, mas também tem o grupo A Tua Lona, e aí cada um vai condizendo, já que também está em temporada, né? É importante também esse intercâmbio entre a gente, né? De quinta a domingo. Acho que é isso. Aproveitando a deixa aí, já que vocês começaram a falar sobre a questão dos marginais, né? Do que se trata o espetáculo de vocês? Os Marginais, o nome é muito forte, né? O nome, Os Marginais, mas por trás desse nome vem grandes autores, né? A gente já conversou um pouco uma vez sobre a questão da importância dos autores no teatro, na interferência, no conteúdo.
para as montagens, né? Então, do que se trata Os Marginais e quem são esses autores e quem são esses marginais dos marginais, além de vocês, os marginais? Os Marginais, na verdade, relata todos os grupos marginalizados no final do século XX, né? Onde eram os gays, as mulheres e os negros, que, na verdade, era no final do século XX, mas que continua sendo atual, né? São grupos marginalizados ainda. E a gente tenta discutir isso. Aí vem trabalhando com grandes atores como o Caio, com Ana Cristina César, né, que foi de geração marginal, Hilda Hilst, Sérgio Santana e Lígia Fagundes Telles. Inclusive, a presença desses autores não é desse espetáculo apenas, vocês não convivem com eles, vocês já há algum tempo. Euler, eu já falei aqui, eu acho que a gente pode falar que você é apaixonado por Caio Fernando Abreu, né? Enfim, e pela Hilda também, né? Enfim, né? A escolha dos textos para retratar esse tema, essa temática, é uma temática importante, né? Falar sobre esses grupos que fazem parte da sociedade que são desrespeitados no mínimo, né? A escolha dos autores e da produção dos autores sobre esse tema, como é que foi feito, como é que vocês construíram, né, essa coxa de retalhos que se transforma no espetáculo? Acaba sendo uma das características da literatura contemporânea, está trazendo esses grupos marginalizados. E como eu gosto muito da literatura contemporânea, o espetáculo Os Marginais foi sendo uma experiência de esquetes, de cenas para estar trabalhando, para estarmos trabalhando, e acabou virando um espetáculo. Não era nossa intenção ser um espetáculo de teatro Os Marginais. Aí a gente foi descobrindo textos que a gente começou a gostar, que a gente leu e, nossa, isso é tão cênico, isso é tão teatro, vamos fazer. E aí, aos poucos foi fazendo e acabou se tornando um espetáculo. A gente acabou costurando com o viés da leitura mesmo, do prazer de ler, de ser uma leitura ativa. E foi bem isso. Então, essa escolha de texto partiu por isso. Foram textos que nós gostamos, que tinha essa questão de estar dialogando e estar discutindo sobre esses grupos marginalizados, sem querer, eu acho, defender ou levantar uma bandeira, não. Mas trazer a cena mesmo, trazer a cena esses grupos e estar dando uma reflexão para o público mesmo, para que o público seja um leitor ativo a partir das cenas que ele assiste. Seja leve, meu passo e vosso caminho. Ave, nave, moinho e tudo mais serei, para que seja leve, meu passo e vosso caminho. Ave, nave, moinho e tudo mais serei, para que seja leve, meu passo e vosso caminho. Ave, nave, moinho e tudo mais serei, para que seja leve, meu passo e vosso caminho. Ave, nave, moinho e tudo mais serei, para que seja leve, meu passo e vosso caminho. Pertence, assim te quero, como fruto de vício, favas douradas sobre o amarelo, assim te aprendo brusco, inamovível e de respiro inteiro, como um círculo de água em águas profundas, como se tudo mais me permitisses, a mim me fotografo nos portões de ferro altos, e eu mesmo dissolvida e mínima, dissoluto de toda despedida, como diferença trem, ou estação, ou em círculos de água removentizados, assim te sono de rede e de anseio de unidade. Descansa, o homem já se fez. E teve textos que ficaram de fora, que até o último momento, bota, não bota, e acabou tendo que se retirar. E como é essa relação? Que geralmente há uma dor, né? Uma dor de abrir mão né? Dá vontade de fazer um espetáculo, às vezes, de 40 horas, né? Teve. O bacana é que a gente fala que o espetáculo, o grande protagonista do espetáculo é a leitura, assim. O intuito da gente é fazer com que quem saia daqui saia com vontade de ler. E buscar não só esses leitores, como outros também. E aí teve a última cena, que foi do Sérgio Santana, que foi um livro que eu leu. Aí chegou, Júnior, você tem que ler o livro, é muito bom. E a gente queria colocar o livro todo, a gente sabia que parte tirava. Aí a gente tirou esse interrogatório, mas a gente tem até um plano de montar... um plano na íntegra, assim, maquiavélico, meio louco, mas isso para o futuro. Mas andou muito grande. Mas a gente tentou costurar ao máximo, né?
Bom, outra coisa interessante dos Marginais é que foi uma das primeiras coisas que a gente montou como grupo, e a ideia de ser marginal, do nome marginal, é porque a gente tinha acabado de montar um grupo, a gente não tinha oportunidade, a gente não era conhecido, a gente não tinha dinheiro e a gente não tinha lugar para apresentar. Mas a gente tinha vontade. E a ideia dos Marginais, como da nossa logomarca, é porque a gente não tinha onde apresentar. A gente vai apresentar, vamos apresentar na rua. O que é que a gente pode fazer para apresentar na rua? Ah, uma escada, porque uma escada dá para levar debaixo do braço, no ônibus, de táxi, de carona. No ônibus atrapalha um pouco, mas dá mas para levar. já foi. Leva ali atrás. A gente já andou num Celta com a escada pendurada, com um carro com 5 caixas e com a gente dentro. Para entrar. E a ideia era essa, de ser um cenário fácil, porque cadeira a gente vai apresentar na escola. Pega uma cadeira, joga a tampa da privada. Então o cenário, ele se monta e tudo pode ser qualquer coisa. A cadeira vira cadeira de roda, vira uma privada, vira um banco, enfim. É interessante que os Marginais acabou sendo uma ideia que sempre perguntavam para mim: quais são os seus métodos para você dirigir? Qual é a sua estética? O que é que você sempre são essas perguntas que você fica pensando, meu Deus, e agora o que é que eu digo? Mas eu acho que acabou sendo que essa coisa de ser marginal, de utilizar poucos elementos, de tentar usar o mínimo possível, de tentar criar a partir de coisas que são descartáveis ou que são mais simples ou ter ideias mais criativas, acabou indo para os outros espetáculos, indo para o Vômito, que a gente só usa uma lixeira, indo para a Menina Miúda, que a gente faz um cenário com várias janelas feitas de canos e mais simples. Então isso de ser marginal, essa coisa que a gente acabou criando, o ser marginal, acabou indo para os outros espetáculos e eu acho que vai continuar indo para os outros, criando a nossa estética. Se jogar nua no açude na hora da sexta, recomendei uma cervejinha no bar, uma coxinha e um tré para rebater. Ou algo assim. Que direito ela fez isso? Logo ela, que tinha uma arma para sobreviver à literatura, fez aqui pouca gente tem. Alô. Movido contraditoriamente por desejo e ironia. Não disse, mas soltou. Aparentemente desalmado. Te pego lá na esquina, na palpitação da jugular, com soro, liberdade meia, bem na veia, e cimento armado no primeiro andar. Ao que ela teria contestado? Não, desconversando, na beira do andaime ainda descoberta. Eu também preciso de alguém que só me ame, pura preguiça. Alice sabe como não presta. E ficou assim, por meia hora, a turma já quase na borda, olhos nos olhos e quase testa a testa. Antes de se preparar para montar o espetáculo Os Marginais, vocês já conheciam, pelo menos superficialmente, a obra de todos esses autores? Ou não? Ou algum vocês não conheciam? De todos eu não conhecia. Eu conhecia a Lígia e conhecia a Caio. Certo, os mais famosos. Ana eu nem sabia que existia. Falando a verdade, ninguém sabia. Ela disse, olha, o texto é esse. A gente disse, tá. Ana tem um final trágico, inclusive, Ela né? se suicidou. Né? Porque o teatro é fundamentado na pesquisa, né? Então, se a gente vai fazer sobre o livro, sobre literatura, sobre esses autores contemporâneos, a gente tem que estudar. Mesmo que já tivesse conhecimento, mas é uma leitura diferente. Mesmo que eu já conhecesse Lígia, para ler, para interpretar, eu tenho que ler outras coisas, tenho que saber mais a fundo, tenho que pesquisar do dia a dia, como é a vida de uma pessoa que lê. Para outros, né, a gente fez a experiência de ler para outra pessoa, porque no espetáculo a gente lê. Né? A gente não só representa, como a gente conta uma história. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu gosto muito de Caio Fernando Abreu, que é o Sobreviventes, porque lembra muito quando eu vivi em São Paulo, que eu estava num momento muito revolução, e eu estudei pela primeira vez em escola pública, no 3º ano científico, então eu estudei à noite, e era uma coisa muito interessante, que eu queria abrir o portão da biblioteca para que todo mundo pudesse ler, porque tinha uma mulher tricotando lá dentro, não podia abrir, porque os marginais poderiam destroçar os livros, então eu fiz de tudo para que pelo menos tivesse uma aula, e a gente teve uma aula lá dentro da biblioteca linda, maravilhosa. Maçãs argentinas e fotonovelas italianas. Eu te olhava, entupida de vampiros, e babava sobre o sonho. Perdi minha alegria, cara. Eles não quiseram ser a possível. E você, muito positivo, apertava em um ombro ou sua mão, apesar de tudo viril, repetindo. Reage, companheira, reage. A causa precisa da tua cabecinha privilegiada, do teu potencial criativo, da tua lucidez libertária. E blá 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 blá! As pessoas viraram cadáveres à minha frente.
A minha pele era suja e triste. As noites nunca terminavam. Ninguém me tocava. Mas eu reagi. Dei a volta por cima. E cadê a luta, cara? Cadê a causa? Cadê o potencial criativo? Foi impossível escolher um dos autores, porque os 5 marcaram muito, eu acho que na construção marcou muito. Tipo, meu autor de cabeceira mesmo, para mim, que eu gosto de ler, é Caio Fernando Abreu e Hilda Hilst, que eu estou querendo, inclusive, tentar fazer mestrado em Hilda Hilst, tendo tema com isso. Mas eu acho que em cena, no espetáculo, eu acho que a medalha, ali, o texto da Lígia Fagundes Telles, é o melhor. É um texto, vira uma cena muito forte de personagens, tanto os dois, é a cena mais completa, assim, que eu vejo, é um texto que eu gosto, dá para fazer sempre, eu não me canso. Fazer a Adriana, fazer o pai, eu acho que é um texto que vira uma cena, parece que foi feito para o teatro, não para a literatura. Adriana! Acordado ainda, pai. Precisava ser na véspera do casamento. Precisava ser também na véspera do casamento. Precisava. Cadela, já viu essa sua cara no espelho? Já se olhou no espelho, Adriana? Acabou. Quero dormir. Na véspera do casamento. Na véspera. Você já viu essa sua cara no espelho, Adriana? Já se olhou no espelho? Já. Mas o véu vai cobrir minha cara, querida. O véu cobre tudo. Tem véu à beça. Eu vou dar uma beleza de noiva, você vai ver. Cínica. Igualzinha a mãe. Ela ia achar graça se te visse assim, aquela cínica. Não fala da minha mãe. Uma cínica, uma vagabunda que vivia no meio de vagabundos. E sabe tudo quanto é porcaria. E você é igual, Adriana. O mesmo jeito esparramado de andar. Essa mesma cara desavergonhada. Ela era pura. Pura. Aquilo tudo era pureza, então. Hein? Uma cínica, um irresponsável, viciado em bolinhas, Adriana. Igual a você. Pura. Eu tô farto desse tipo de pureza. Eu quero gente com caráter. Você sabe o que é caráter. É o que ela nunca teve e é o que você não tem. Na véspera do casamento. Na véspera, no dia seguinte. Que diferença faz? Às vezes eu nem acredito. Uma filha assim. Assim como? Sou uma ótima menina, pai. É o que todo mundo diz. Por que você não casa com ele, Adriana? Por que não casa com ele? Me diz. Com ele quem? Com aquele vagabundo que acabou de deixar no portão. Pegando esse mote, Inês fala que a tua lona surge e tem o nome, enfim, as coisas dos marginais. Exatamente. Onde é que a gente vai se apresentar? Vocês estão em temporadas, estão há 2 temporadas já, né? E além da Casa Rua da Cultura, vocês têm se apresentado em muitos lugares, constantemente a gente vê vocês se apresentando, e essa questão da temporada de toda semana ter aquele compromisso, não só com a plateia, mas o compromisso de se renovar em cena, ou seja, de refazer, né? E é isso que talvez você fale, que cada dia tem mais coisa para mexer nesse baú de cada cena. Como é que vocês veem essa questão de ficar em temporada, esse momento que surge no Teatro Sergipano, enfim? Eu acho que participar da temporada é muito importante, porque além de ter um tempo mais hábil para modificar alguma coisa, tipo, você teve uma ideia, se você não está em temporada, quando você vai poder botar a sua ideia em prática e ver qual é a reação do público com a ideia que você teve, né? E na temporada não, podia acrescentar isso. Sexta-feira que vem a gente tenta, porque tem essa possibilidade. E a temporada é importante também, não só para o crescimento do espetáculo, mas como para o crescimento da gente como grupo, porque a gente usa muito de disciplina, que é uma coisa que a gente tem que aprender para estar em temporada, porque é difícil estar em temporada com 2 espetáculos. Sexta e sábado são 2 dias diferentes, então a gente tem todo um trabalho semanal para poder conseguir estar aqui na temporada. E a temporada é importante também para que as pessoas saibam quem a gente, mesmo quem nunca veio assistir Os Marginais, eu acho que hoje em dia está sabendo que existe uma peça chamada Os Marginais e que existe o Grupo Atualona. Quem não veio assistir ainda venha, gente, que a peça é tão legal. Acabando. É verdade, essa é a última temporada. É a Ah, última é a temporada, última dos a gente Marginais, resolveu é a que é a última? última. Que porque é pena. o nosso primeiro espetáculo, a gente está trabalhando aí há 2 anos com Os Marginais. Eu e Eula, inclusive, a gente já visualizou, a gente sonha todo dia, tipo, olha, quando a gente tiver uma série, a gente vai fazer, já tem
um caderno de ideias, dá para fazer várias, porque a gente sempre pensa nisso. A gente já pesquisou outros grupos que têm sede, já viu o modelo que a gente queria fazer, as ideias que a gente queria trazer, como fazer intercâmbio de grupos locais e grupos de fora. Então, acho que ter uma sede seria muito enriquecedor, porque não são poucos grupos daqui, pelo menos daqui de Sergipe, que possuem uma sede. Então, acho que quanto mais, não tem essa de que vai tirar o público, não, só tem a crescer, só tem a acrescentar. Sim. A gente fez esse espetáculo com autores consagrados já, a gente tem trabalhado os textos de Euler, que a gente acha muito importante também. Aí tem mais um texto de Euler que a gente quer montar, pelo menos por agora, assim. A gente pensa fazer outros autores também, né? Gente, um prazer enorme ter a Atualona no programa, um prazer enorme poder conviver e conversar com vocês. Eu acho que vocês são um grande exemplo de que o teatro se renova, que o teatro pode ser feito a cada dia e com um olhar de renovação. E essa renovação não tira ninguém do seu lugar de conquista, né? Eu acho que pelo contrário, né? Eu acho que só renova as novas ideias e as antigas ideias. Gente, olha, você que está em casa, vocês estão convidados a assistir porque está sendo a última oportunidade. Vocês têm até a primeira semana de junho para vir prestigiar a gente. Ele vai colaborar. Ele é um bom menino, não é mesmo? Idade? 26. Nacionalidade? Brasileira. Brasil? Muito bem, o Brasil. Verdes campos floridos, terras férteis, repletas de praias maravilhosas e mulheres ativas de corpo bronzeado que oferecem ao forasteiro incríveis delícias do amor. De dia trabalha-se sem esmorecimientos para o progresso. De noite, dançam-se ritmos quentes e sensuais como a rumba e o tango. Mas quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? A puta que o pariu! Pedro Álvares Cabral. E para quem descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral? Para a melhor glória da coroa portuguesa. Quando? Em 22 de abril de O que 1500. aconteceu antes, em 1492? A descoberta da América por Cristóvão Colombo. E o que havia na América quando Colombo chegou lá? Índios. E o que são índios? São membros da raça aborígene das Américas. Assim como vós, Assim como eu, meus senhores. Duas chibatadas por ser índio. o que aconteceu em 1584? Duas chibatadas por não lembrar de acontecer em 1584. Ah, em 1584 morreu Ivan, o terrível. E como é que foi? Terrível. Quem era Ivan? Primeiro imperador russo a adotar o título de czar. E o que foi o Domingo Sangrento? Demonstração operária dizimada pelas tropas do czar. Qual? Ivan, o terrível, perdão. Foi Nicolau II, o último dos czares. E como morreu Nicolau II? Pelas mãos dos bolchevistas. E o que é um bolchevista? Espécie de socialista radical. Assim como vós, Assim como eu, meus senhores. duas chibatadas por ser bolchevista. Como morreu Jean Paul Marat? Assassinato. Por quê? Charlotte Corday. No hospício. E quem foi No banho. E Abraham Lincoln morreu também. Assassinato. Quem foi o assassino? John Wilkes. E quem é esse bife? Um ator de teatro. E o que é o ator de teatro? Aquele que representa no palco textos cômicos ou dramáticos. Assim como vós, Assim como eu, meus senhores. duas chibatadas por ter pretensões dramáticas. Quando matou John Wilkes Booth e Jean Paul Marat? 14 de abril de 1865. Em que lugar? Naturalmente no teatro. O público gostou da peça? Muitíssimo. Nunca se viu um espetáculo tão elogiado. Quem foi Macbeth? Rei da Escócia no período de 1040 a 1057. E como assumiu Macbeth ao trono? Assassinando seu predecessor, Duncan. Quem escreveu essa história? Nosso mestre Shakespeare. Mas eu não entender tanto de teatro. O que é o cristão? Aquele que acredita em Cristo como Deus. Sim, pagão. Uma pessoa irreligiosa que acredita em falsos e múltiplos deuses. E o que fez com Pilatos a Cristo? Após lavar as mãos, ordenou que o flagelassem e o crucificassem. Flagelar assim como fazemos a vós. Certamente, meus senhores. Duas chibatadas por comparar-se a Cristo. Do que foi acusado Oscar Wilde? De heresia, perdão, por pederastia. E o que fizeram com Oscar Wilde? Prenderam-no na prisão. E onde estava Fyodor Dostoiévski na primavera de 1850? Passando a temporada na prisão. Assim como vós, Assim como eu, meus senhores. Duas chibatadas por estar na cadeia pela audácia de comparar-se a Dostoiévski. qual a profissão de Dostoiévski? E Escritor. o que é um escritor? Aquele que escreve livros. Assim como vós, Assim como eu, meus senhores, assim como... duas chibatadas por ser um escritor. O que é um crítico? Aquele que analisa a obra do escritor. Assim como nós, Assim como vós, meus senhores. o que é um cínico? Aquele que permite
legítima, antiga seita filosófica grega que desprezava as conveniências sociais. 2. Uma pessoa imprudente e desavergonhada. Assim como nós. Assim como vós, meus senhores. Errado. Assim como vós. Vida social. Como se joga o gamão? O gamão se joga dois no tabuleiro, do escudo apresenta pretos ou casos. O gamão comporta 30 pedras, 15 brancas e 15 pretas. 2 copos de dados, 2 dados. Literatura. O que é um romance? Uma narrativa que apela para a imaginação, quando você pintores, o que é tirania? Exercício arbitrário e restrito do poder. Assim como exercemos nós. Assim como vós, meus senhores. Então nos diga para terminar o que é misericórdia. Compaixão despertada pela miséria alheia. Assim como sentimos nós. Assim como vós, meus senhores. Geração Coca-Cola. Teatro, literatura e pensamento não pode ser tratado como algo erudito. São e pertencem a todos. Até a próxima semana com mais um programa Temporada.